Com o Carille no comando, sem Maurício Lemos e Coutinho retornando, o Vasco busca melhorar o desempenho e fazer o que não fez no ano para enfrentar a equipe do Flamengo. E você já sabe, aqui no Comentaléu eu vou analisar, dar minha opinião e trazer o que pode se esperar desse jogo que o Vasco precisa melhorar. Também vou falar sobre o trabalho do nosso querido Carille, hein? Tem vários técnicos caindo por aí, porque o do Vasco não caiu ainda. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, sei que muita gente vai falar, Léo, por que Quinteiros caiu, Ramon Dias caiu, Caixinha caiu e o Carille ainda não caiu? Cara, é uma escolha do Felipe e do Marcelo Santana. Eles estão aí acreditando no trabalho do Carille, que, na minha opinião, é um trabalho falido, é um trabalho que já acabou. Muita gente aqui botou nos comentários: ah, os jogadores também são. Cara, os jogadores, tá faltando vontade aos jogadores. Mas, minimamente, esse time deveria ter uma jogada organizada. Esse time não tem uma triangulação, esse time não tem nenhum tipo de jogada que você fala assim: olha, bem treinada, jogada ensaiada. Não existe isso no time do Vasco hoje. E esse é um dos grandes problemas desse time do Carille. Você não vê a evolução. E passou 20 dias depois do jogo contra a equipe do Flamengo para poder jogar o Campeonato Brasileiro. A gente não vê a evolução. O jogo contra o Santos mostrou isso. Os jogos treinos também mostrou isso com os resultados que o Vasco teve. Teve 30 dias antes de iniciar o Campeonato Carioca também para trabalhar, e nada de evolução. O trabalho do Carille hoje, do Vasco, é estéril. Óbvio que ele pode chegar em um momento e fazer o resultado, e aí o Vasco começar a jogar, mas não dá para esperar, cara. Temos decisão neste domingo, temos decisão terça-feira, o time não evolui, você não vê um padrão tático nesse time, você vê muito dependendo do individual. Se acontece jogadas trabalhadas, são entre Coutinho, Nuno e também Verrete, bola no fundo da área. O Ceará marcou muito bem o lado do campo do Vasco, não teve jogada para Verrete, só uma vez que sobrou ali pro Ryan, porque já estava no final do jogo. Então, cara, é muito previsível, muito pragmático esse time do Vasco com o Fábio Carille. E hoje eu não vejo nenhum tipo de evolução com esse time do Carille. Aí vai ter gente que vai falar, os jogadores também. Óbvio que os jogadores também. Você falta vontade. Por exemplo, no jogo contra a equipe do Ceará, a disposição desses jogadores é uma vergonha, na minha opinião. Os jogos contra o Vasco, contra o Flamengo, com o Fábio Carille no comando, tirando aquele segundo jogo de semifinal, os jogos é uma vergonha. Os caras parecem que entraram com medo de tomar goleada. Não dá pra você entrar no clássico com medo. O Central de Córdoba entrou no Maracanã pra jogar contra o Flamengo de igual pra igual, mesmo sabendo que tem um time inferior tecnicamente. Se você tem um time inferior tecnicamente, você tem que ser no mínimo melhor do que ele na raça. E isso não está acontecendo no Vasco. É um dos grandes problemas do gigante da colina. E aí falta organização, falta defesa se estar acostumada. Você vê 2 gols do Ceará, onde a defesa estava totalmente desarrumada. João Vitor erra, mas também um erro absurdo. Mas a defesa desarrumada. Um numa linha de um lado, outro numa linha de outro, tudo errado. Então é um time desorganizado, é um time mal treinado. E não tem quem chegue aqui e me diga que não é, porque é. Quem conhece o mínimo de futebol sabe disso. E o Vasco precisa, neste momento, de uma evolução tática que eu acho que o Carille não vai oferecer ao Vasco. Precisa de mais dinâmicas ofensivas, precisa estar mais compactado as linhas, precisa ser mais forte defensivamente, e isso não está acontecendo no Gigante da Colina. E nesse momento, ou o Vasco busca essa mudança ou vai viver em círculos, ganhando em casa com o apoio da torcida, dependendo muito de lampejos de Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Verrete, para tentar ganhar pontos dentro de casa. Caso contrário, vai ficar muito difícil. E aí a gente vai falar sobre desfalques. Maurício Lemos teve uma lesão complicada. Eu já falava aqui na live que eu acho que seria difícil Maurício Lemos voltar com tanta rapidez. É uma fratura na costela. Quem já teve problemas na costela sabe o que eu estou falando. Não é algo simples. Não é algo que vai se resolver de um momento para outro. E eu acho, aí é uma opinião, não é uma informação, que ele ficará fora também contra a equipe do Lanús.
Coutinho volta, é importantíssimo, mas a gente tem uma dúvida no meio de campo. Tietê pode jogar? Para mim, Tietê tem desempenhado melhor do que o Paulinho nos últimos jogos. O Tietê tem sido um motorzinho que se encaixou melhor com o Hugo Moura do que o próprio Paulinho. E também, Lucas Freitas na zaga. Tira o João Vitor por causa dos erros? É algumas coisas que precisam se ajustar. Do lado direito, Garré tem até tentado, mas não tem sido aquele jogador de profundidade que a gente precisa. Por vezes, o Paulo Henrique dialoga sozinho pelo lado direito. Garré cai muito pelo meio, Garré às vezes cai na esquerda, então acho que isso pode ser um problema do Garré. Bota o Ryan, bota o Adson, que a comissão técnica ainda está segurando um pouquinho por causa da lesão do jogador. Enfim, são várias dúvidas nesse time do Vasco para enfrentar a equipe do Flamengo. Mas, na minha opinião, o que precisa mudar é a atitude. Sei que não dá tempo para organizar uma equipe em 3 dias, mas minimamente uma equipe que segure a bola. Todos os jogos contra o Flamengo, todos que aqueles que deram a bola para o Flamengo tiveram dificuldades. O jogo contra o Flamengo não é você dar a bola para o Flamengo. O jogo contra o Flamengo é você ter a bola e fazer ele correr atrás. Porque esse é o momento de apuros que o Flamengo tem durante o jogo. O time do Felipe Luiz é acostumado a ter a bola, tem a obsessão pela bola. Mas quando ele não tem a bola, ele tem dificuldades. E é isso que o Vasco tem que fazer: criar dificuldades. Trocar passes rápidos, evitar que a posse de bola fique com o adversário para que você tenha a mínima chance de ganhar o jogo. Caso contrário, você vai correr atrás dos caras. E os caras com a bola são muito bons. Tem jogadores que sabem o que fazer. Então, precisa que o Vasco tenha a posse de bola. Eu acho que isso está bem claro desde o Vasco, desde o Flamengo de Jorge Jesus, que você não pode dar a bola aos caras, porque os caras gostam de estar com a bola no pé. A zona de fora da zona do conforto deles é quando eles têm que correr atrás do time adversário. Esse é um problema que eles têm. E eu acho que o Fábio Carille tem que explorar muito isso, porque senão terá dificuldades para enfrentar o Flamengo. E é isso. Vamos esperar para ver quais serão as mudanças na escalação. Se o Vasco vai ter mudança do lado direito de ataque, se o Vasco vai ter mudança no meio de campo, vamos ver quem vai ser escalado, enfim, muitas coisas, muitas dúvidas aí para esse jogo contra a equipe do Flamengo. Jogo importantíssimo para moral da torcida, para o futuro do Carille e para o futuro da gestão Pedrinho. Já falei diversas vezes, esse clássico é importante também para o Pedrinho. E eu acho que até por isso o Carille está continuando agora, porque se perde, você manda o Carille bola, você diminui um pouquinho a pressão da torcida. Se ganha, ganha uma moral, porque vai dizer: olha, mantive o Carille e ganhamos o clássico. Enfim, é um jogo chave, não só para os jogadores, não só para o elenco, não só para o Carille, mas também para o presidente Pedrinho, que está sendo muito cobrado e cobrado com razão, porque desportivamente a gestão é uma negação. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Se inscreve, dê uma moral, compartilha bastante o nosso vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos e tchau. Até a próxima. Valeu, galera.